A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje iremos gravar mais um estudo. Irmãos, nós estamos no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Convido os irmãos a se inscreverem no canal. Irmãos, se gostarem do estudo, deixem um like. O objetivo nosso é a divulgação da palavra de Deus nos meios digitais. Se os irmãos puderem divulgar, esse é o nosso objetivo. Irmãos, então hoje nós estaremos completando a última parte, a terceira parte do tribunal, que ele vai acontecer depois do milênio. É o último tribunal. Esse estudo foi dividido em três partes. O primeiro tribunal, lá no 1260. O segundo, irmãos, ele é ali do 1290 até 1335, nesses 45 dias ali, o Senhor vai fazer o segundo tribunal e esse último tribunal pós-milênio. Irmãos, um resumo bem rápido, nós estamos falando, irmão, da profecia maior, que é as 70 semanas de Daniel. O Senhor Jesus ele foi crucificado na semana 69 e falta a última semana ser completada, os últimos 7 anos para o Senhor Jesus voltar. No meio da última semana, o anticristo vai se levantar e depois de 1260 o Senhor Jesus vem para buscar a sua igreja. Esse é o primeiro tribunal. E depois a igreja é levada nos ares, ficar com Cristo ali um mês. E aí no 1290 o Senhor Jesus volta com a igreja para, irmãos, ali salvar os judeus por causa do Armagedon e da grande perseguição do anticristo. E depois, então, ali os malignos, nesse segundo tribunal do 1290, eles serão caçados e jogados ali no lago de fogo. E aí, terminado essa parte, esses 45 dias até 1235, inicia-se o milênio. E depois, no final do milênio, acontece esse último tribunal, tá bom? Então, irmãos, no Apocalipse 20, ele fala assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás. O diabo, irmãos, tem a ver com a mentira e Satanás adversário. Né, irmãos? Era uma serpente que através de todo esse tempo se tornou um dragão, né, e lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui, irmãos, o que acontece? Irmãos, quando ali no 1290, quando o Senhor volta, né? Ali o 19 de Apocalipse, o Senhor Jesus ele volta com a igreja para fazer justiça, irmãos, e jogar os malignos no lago de fogo. Ali o lago de fogo é iniciado com a besta e o falso profeta, as duas bestas, e os malignos, aqueles que têm a marca. Mas o diabo ele não é jogado no lago de fogo, ele vai ser preso. É isso que o verso falou aqui, né? Ele vai ser preso durante 1000 anos e no final do milênio que o adversário ele vai ser solto para fazer o último ataque dele. Depois ele vai ser lançado ali, destruído no sentido que ele vai ser lançado no lago de fogo, né? No final de todas as coisas. Mas lembrando, irmãos, que o lago de fogo, as pessoas que são lançadas lá, elas não morrem, né? Elas ficam lá no lago de fogo sofrendo. E aí fala: e vi tronos e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar, um julgamento, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa nem a sua mão. Aqui, irmãos, ele recapitula lá do 1260, quando o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e ele está falando aí, irmãos, daqueles que, irmãos, como o Senhor Jesus ele é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida pela igreja, muitos no final dos tempos darão a sua vida também para o Senhor Jesus. Lembra, né, o Salmo 44, Paulo fala lá em 8
aos romanos, somos como ovelhas levadas ao matadouro, né? Nesse sentido. Então, muitos, e esses, irmãos, começarão a ser perseguidos e mortos na metade da semana. Então, tem 3 anos e meio eles são mortos, para no 1260, quando o Senhor, na primeira vinda dele, ele vem buscar a sua igreja, e esses aqui que morreram no período da grande tribulação, como está falando aqui, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho da palavra, não aceitaram a marca da besta, eles vão ressuscitar junto com a igreja. Mas essa parte aqui deu uma abordagem, irmãos. Nós sabemos que, lembra que o Senhor falou que dos homens nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. Levamos a crer, irmãos, que no céu também, lembra que Tiago e João, eles queriam sentar um à direita, outro à esquerda do trono do Senhor. Irmãos, tudo leva a entender que terão posições celestiais. Então, esses dos últimos tempos, irmãos, tudo leva a crer que eles terão uma posição de destaque, né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele vem no 1260, ele vem para ressuscitar os santos, e os que estão vivos e são santos receberão a reestruturação corpórea, né, irmãos? Para que os mortos ressuscitam e os vivos são transformados no 1260. É o que ele está falando aqui. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Irmãos, aqueles que ressuscitarem a igreja ali no 1260, que é a melhor ressurreição, né, irmãos? Porque ali, inclusive, já falamos isso, mas o profeta Joel falou ali no capítulo 2, salvo erro, verso 2, ele fala que esses guerreiros aí que voltam lá no 19 de Apocalipse junto com o Senhor Jesus, não haverá pessoas iguais a elas, nunca houve antes e nunca haverá depois. Então essa ressurreição é a melhor ressurreição. E Paulo lá em 1 Coríntios 15, quando ele está falando da ressurreição, ele fala que tem diferença de estrela, corpos celestes, corpos terrestres, e tem diferença de uma estrela para outra, né? Então, mas isso aqui, irmãos, é só para nos dar o entendimento que essa ressurreição é a melhor ressurreição, né, irmãos? E quem ressuscitar no primeiro tribunal, na vinda de Cristo, ele não tem poder mais a segunda morte, quer dizer, ele está completo, além dele receber a melhor ressurreição, já não tem mais perigo, né, dele ser lançado no lago de fogo ou perder a salvação, é nesse sentido. Aí vai falar aqui, irmãos, né, nessa abordagem aqui, irmãos, provavelmente depois nós faremos um vídeo à parte para abordar o milênio, né, e então aqui nós vamos falar do milênio, a gente fala de uma maneira mais rasa por enquanto. Então, no Apocalipse 20, o Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê, irmãos? Lembra que ele estava preso. Ele ficou preso, né? E aí ele vai ser solto e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalhas. Irmãos, essa batalha de Gog e Magog, ela é retratada lá no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. O 37, ele fala do Vale dos Ossos Secos. Irmão, nós entendemos que é o período, né, que as testemunhas, os santos do Senhor foram mortos, se transformaram em ossos lá, porque eles foram expostos, mas depois o Senhor Jesus voltou e deu a ressurreição, e tudo foi restaurado. E depois ele fala de Gog e Magog. Na primeira vinda ali, irmão, no 1260, quando o Senhor Jesus vem com a igreja para resgatar os seus santos, ali está acontecendo o Armagedon, né? Ali as nações cercaram Jerusalém para destruir os judeus, os santos. Mas o que acontece, irmãos?
vem uma chuva de pedra do céu aí para eliminar muitos destes. E é chamado de Armagedon. Mas, irmãos, na profecia ali do 38 e 39, nós entendemos que é um Gog e Magog antes do milênio. Vai ter, mas o Apocalipse chamou deu esse nome de Armagedon, né, na região de Megido ali. É só para, mas não vamos aprofundar muito, irmãos, para não causar confusão. E aqui, então, ele aborda, né, depois do milênio, nos últimos anos ali, antes de acabar o milênio, então, o diabo ele vai ser solto, ele vai arregimentar como houve o Armagedon antes do milênio, aqui, depois do milênio, Gog e Magog. Então vai juntar as nações, e as nações e subiram sobre a largura da cidade e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, daquele dia lá desceu uma chuva de pedra, né, irmão? Aqui ele aborda mais fogo descendo. Mas, irmãos, salvo erro, nas duas posições, não é só fogo, é pedra, caem outras coisas, mas o objetivo é destruir os inimigos do povo de Deus. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então, a besta e o falso profeta já estava lá, aqueles malignos que estavam vivos lá no 1290, foram lançados também. E aí passou-se o milênio, e agora, para finalizar, o diabo é lançado, né? Irmãos, e os anjos também, né? Porque, como o Senhor falou lá em Mateus 25, que o lago de fogo, né? Ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Eles vão ser lançados nesse lugar. Aí então, irmãos, começa-se o juízo final, que é o 20 de Apocalipse, que é o último tribunal aqui que nós estamos falando. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, aqui eu acredito, irmãos, que será um dia, irmãos, que todos ali as criaturas de Deus, todos aquele batalhão de seres se aproximarão nesse último julgamento ali para fazer essa justiça final. Então, irmãos, os povos dos céus e da terra se ajuntam nesse lugar. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida, o livro das obras e o livro da vida. A tentativa aqui, irmãos, é, lendo-se o livro das obras, colocar o nome, ser colocado no livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, né, irmãos? Então, as obras são importantes por causa disso, né? As pessoas, segundo as suas obras, elas estão sendo julgadas. E aí fala aqui assim, né, irmãos? Lá no Apocalipse 20, 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Aí, irmãos, mar, alguém fala assim, será que alguma pessoa que morreu afogada, que foram afogados? Aí o Senhor Jesus explicou, lá no 25 de São Mateus, do Sermão Profético, 25, 31, ele explicou para a gente entender o que é o mar aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Lembra, né? Vinde, benditos meu Pai, herdar por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. É nesse momento. Então, irmãos, as nações, o mar aqui representa as nações. Então, os povos das nações, aqueles que foram mortos durante todos os milênios, do 1 até o 7, porque já acabou aqui o último milênio, né? E eles apareceram lá para serem julgados. Então fala aqui, irmãos, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Lembra, irmãos, que estudos anteriores eu falei ali que de Enoque, né, que o livro de Enoque ele explica
a palavra inferno no sentido de região inferior, irmãos. Mas, irmãos, nós poderíamos já ir colocando algumas situações. Por exemplo, o seio de Abraão, ele foi esvaziado lá no 1260, quando o Senhor Jesus veio para buscar os santos. Estava lá Abraão, Isaac, Jacó, né? E todos os santos, os batizados, os que guardaram a lei, todos eles ressuscitaram, porque estavam lá, ressuscitaram, lá no 1260. E aqui, irmãos, essa parte da região inferior, ela estava vazia. Mas, irmãos, nós vimos lá que lá tinha a região de tormento, tinha a prisão dos anjos, tem várias divisões. E aqui, irmão, agora, o inferno aqui, os que estavam lá presos no inferno aqui, irmãos, no lugar inferior, mas que estavam no lugar de tormento. Ele vai ser tirado. Mas antes dele, a morte. Aí a morte, mas por que a morte? Acredito aqui, irmãos, a morte por causa disso, ó. Aqui de Coríntios 15:54. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui nós estamos falando dos momentos finais, né? Então a morte ela vai ser destruída. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, quer dizer, quem infringe a lei, o mandamento de ler um estatuto de Deus, ele cai no pecado. E o pecado gera a morte joga a pessoa no inferno. Mas aqui, irmãos, no sentido, né, de que essa operação da morte, ela vai ser destruída aqui antes ainda de julgar os que estão no inferno. Para quê? Porque senão ela poderia gerar mais morte. Acredito que até o sentido anterior da morte aqui, quer dizer, aquilo que gerava morte está sendo destruído. O diabo já foi lançado no lago de fogo e, irmãos, e o pecado, as coisas, tudo aquilo que gerava a morte também está sendo destruído. E o inferno, né, irmãos, e as pessoas que estavam lá também foram julgados perante as suas obras. E aí a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? Foram lançados lá. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro, foi lançado no lago de fogo, né, irmãos? Separando lá o bode das ovelhas. Quem não conseguiu colocar o nome no livro da vida acabou indo para o lago de fogo, né? Como está escrito aqui na parábola aqui, né, irmãos, do 25, a vida eterna e o castigo eterno. Então, aqui, irmãos, está finalizando o último tribunal e aqueles que... Depois, no final do estudo, irmão, eu separei um resumo lá. Eu não sei se eu consegui colocar como é que é a condenação e a absolvição de todos os tribunais, mas eu fiz um resumo lá, espero ter colocado pelo menos a maior parte lá para a gente poder ter uma ideia. Então, finalizando aí o 20 de Apocalipse, né, o diabo, os seus anjos, aqueles que estavam no lugar de tormento, lá da parábola do rico e Lázaro, todos jogados no lago de fogo. Então, irmãos, aqui, só para falar, irmãos, que aqui se cumpre o Salmo 110, eu acredito, irmão, que é o quarto cumprimento e o último do Salmo 110, porque o diabo ele se levantou lá no céu e ele foi expulso de lá. Aí depois, quando o Senhor Jesus, na primeira vinda, que ele nasceu nesta terra e fez o seu ministério, mesmo que ele foi crucificado, ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Cumpriu esse Salmo 110 pela segunda vez. Quando ele volta no 1260, do 1290, cumpre-se pela terceira vez esse Salmo. E agora pela última vez e a vez final, né? Então, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora todos os inimigos estarão aos pés, debaixo dos pés do Senhor, né? Aí o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, né? Com os santos ali, com os santos
ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Irmãos, o objetivo não é explicar muito o salmo aqui, é só para falar, né, que o Senhor aí, aqui ele finaliza todos os inimigos, né, finalizado aqui, logo depois do milênio. Né, irmãos? Assim como ali no Armagedon cercaram as cidades, alguns foram mortos ali através das pedras e outros ficaram vivos, foram jogados no lago de fogo. Aqui também, no final, né, as coisas se repetem, as coisas de Deus segundo lá Eclesiastes, né, ali, irmãos, são cíclicos. Então, aqui também cercaram, uns morreram ali com o fogo e outros já foram pegos ali e lançados no lago de fogo também. Aí, Apocalipse 22, irmãos, ele fala, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Aqui, irmãos, nós estamos falando do pós-milênio, né? Daqui a pouquinho, né? A Jerusalém, ela, né, irmãos, ela já desceu, né? No 21 ali de Apocalipse. E agora, irmãos, o que acontece? O que acontece aqui? Tem, como lá tinha o Éden, tinha os rios lá do Éden, né? O rio Gion, o Idequel, o rio Eufrates, eles aguavam ali o Éden, né? E tinha a árvore da vida. E aqui está a árvore da vida também. Alguém vai falar assim, puxa vida, mas e a imortalidade dos santos? Não, a imortalidade dos santos, os santos são imortais, né? Irmãos, às vezes eles podem até comer do fruto da árvore da vida, mas não tem necessidade. Lembra que o Senhor Jesus, a igreja, ela é como a esposa, né? E o Senhor, lá no Gênesis, ele fala que o homem, quando ele casa com a sua mulher, é dois numa só carne. Então, a transformação corpórea dos santos é igual ao do Senhor Jesus, não tem mais a necessidade. Mas, irmãos, esses são os eleitos. Mas, irmãos, e aqueles que perderam a eleição, mas não perderam a salvação? Estão aqui, aqueles do milênio, aqueles que ressuscitaram, que acabaram de ressuscitar aqui no último tribunal, mas não têm a mesma ressurreição do 1260, né? Ele é imortal, mas ele está numa ressurreição inferior. Então, eles comem do fruto da árvore da vida. Tem 12 frutos aqui, né, irmãos? Mas lembrando disso, o milênio acabou, já entrando na eternidade. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E virão os seus rostos, na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Aqui, irmãos, dentro daquela Jerusalém, ali que desceu do céu, irmãos, ali não necessita de luz, porque ali a luz é o Senhor Jesus. Deus está ali é um lugar, irmão, de uma luminosidade inimaginável. E os santos estão ali. Mas, irmãos, fora da Jerusalém celestial ali, né, na onde ficarão as nações, aqueles que receberam ressurreição inferior, estarão ali. Mas aí fora, irmãos, né, eles continuarão ali, porque, irmãos, aqui nós vamos entender que o sol e a lua e as estrelas continuam ali para a iluminação fora da Jerusalém celestial, né? Aqui, irmãos, eu coloquei a torrente de águas purificadoras do Ezequiel 47. Mas tomar cuidado de não fazer confusão. Em qual sentido, irmãos? Aquilo que nós acabamos de ler, aquilo aconteceu já depois que Jerusalém celestial desceu do céu, já estamos na eternidade. Tudo aquilo que foi explicado até agora. Aqui, irmãos, eu voltei para lá o início do milênio,
no 1290, quando o Senhor Jesus ele vem com os seus santos para resgatar os judeus que estão ali sofrendo na mão ali da besta, o que acontece? Dá um grande terremoto e estoura esse rio de águas purificadoras do 47 de Ezequiel. Mas isso aqui é no início do milênio, só para fazer o comparativo. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde hoje em dia ter em Eglaim, haverá ali lugar para estender as redes, o peixe, tal, será o peixe, haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie, será como o peixe no mar grande, quer dizer, o mar morto vai ter peixe como tem o mar Mediterrâneo, porque aquela fonte de água ali, o Monte das Oliveiras racha ali, se divide, abre ali um buraco ali, e a água sai dali de Jerusalém, através do Vale de Cedron, e acaba descendo até o mar Morto. Mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Veja bem, irmãos, volto a falar, aqui nós voltamos para dentro, lá do início do milênio. Então, terá sal, lá não sei o quê. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, né? Lembra que nós vimos agora há pouco do fruto da árvore da vida. Aqui não, aqui falou que são frutos, que as árvores que Deus vai preparar em volta do rio de águas purificadoras dão frutos, alimento para as nações. Eles vão poder comer esses frutos aqui. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, lá da onde fica o templo de Ezequiel. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Durante o milênio, como as pessoas ainda morrem, se alguém ficar doente, porventura, acredito que eles têm essa opção, né? Vai ter, o remédio vai ser as folhas dessas árvores para as nações e os judeus e aqueles, irmãos, que perderam a eleição, mas não perderam a salvação e que entraram, dos santos que entraram vivos porque não alcançaram a ressurreição, mas não eram malignos, então acabaram entrando. Então, eles têm aqui esses frutos para comer e tem o remédio, a folha daquelas árvores lá. E tem o peixe para se pescar lá no Mar Morto, né? Todas essas coisas aqui que tá. Volto a lembrar os irmãos, aqui nós estamos falando do início do milênio, né? Aí então, irmãos, agora nós vamos voltar lá para o depois do milênio, as admoestações e promessas finais, né? Então, Apocalipse 22:12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Tá vendo, irmãos? Muitos falam assim, que, né, porque Paulo explicou lá que ninguém é salvo pelas obras, mas que obras que ele estava falando? Da obra da lei, né? E Tiago deixa bem claro, né, que a fé sem as obras é morta. Então, precisamos das obras. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, pesquisando, parece que tem uma tradução melhor que fala: bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos. Irmãos, creio que até pessoas que se batizaram, que não alcançaram, irmãos, que não alcançaram a ressurreição do 1290, né? Mas eles, irmãos, não eram malignos, eles não perderam a salvação. Então, eles foram lavados, mas não são só isso. Por isso que essa tradução fica um pouco comprometida. E sim aqueles que estão obedecendo, que obedecem, que guardam os mandamentos. Porque durante o milênio ali, o templo de Ezequiel, a lei de Deus vai ser pregada e vai ser ensinada. Aqueles que estão na Jerusalém Celestial, que são reis e sacerdotes, vão ministrar ensino, né, para os judeus e para as nações, né, irmãos? Aqui na terra, lá no templo de Ezequiel ali. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, os santos, os eleitos, eles estão dentro da Jerusalém celestial, mas aqui, irmãos, deixa a entender
que as nações, e mesmo aqueles que perderam a eleição, mas não perderam a salvação, têm a oportunidade de entrar, talvez, nas festas de tempos em tempos, pelas portas, podem entrar dentro da Jerusalém celestial, nos dias de festa, alguma coisa assim, né? Através das portas, porque os santos, os eleitos, moram dentro da Jerusalém. Isso também não quer dizer que eles não podem sair da Jerusalém. Então, a cidade tem portas, né, nesse sentido. E aí fala que ficaram fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ame comete a mentira. Acredito, irmãos, que esse verso é dito, né, para que nós, no nosso tempo, já saibamos antecipadamente, irmãos, que as pessoas que fazem isso, elas perdem a salvação completamente, perdem a eleição, a salvação, e elas são condenadas. Então elas não chegam nem perto ali, é lago de fogo mesmo. Então esses versos não tem muito sentido se eu montar numa máquina do tempo e for lá no final do milênio. Isso não tem muito sentido. Mas para agora ele tem sentido, porque já é um aviso para nós agora tomarmos cuidados para não cairmos, né, em todo esse engano aqui. Aqui, irmãos, olha só, eu coloquei para lembrar aqui, assim como que na lei, né, irmãos, o Senhor estabeleceu lá que o tabernáculo tinha os santos dos santos, que era só Arão e os seus descendentes que podiam entrar uma vez por ano na festa da expiação. Aí tinha o lugar santo, os levitas podiam entrar lá, inclusive cantar dentro do templo, né? E aí os homens de Israel no pátio, as mulheres num pátio anterior e tinha o pátio dos gentios mais externo. Isso aqui, irmão, só para dar uma ideia que eu tenho a Jerusalém celestial lá. Eu tenho como se fosse o lugar santo dos santos lá, o trono de Deus e do Senhor Jesus, né? Quem que pode se aproximar? Os santos, os eleitos, a igreja ali, será que os outros vão poder chegar naquele lugar tão perto? Então, num sentido dessa escala, outros ali mais perto, outros, né, os judeus, num lugar mais próximo ali, os gentios que não perderam a salvação, num outro lugar, né? O certo é que aqueles irmãos que o pecado, aqueles que tinham algum vínculo com o pecado, isso aqui não existem, né? Essas pessoas. É só uma questão aqui, irmão, de hierarquia, só para deixar esse sentido aqui. Aqui, irmãos, em Jeremias 31, 35, eu estou usando esse verso aqui, irmãos, só para deixar a ideia, irmãos, que dentro da Jerusalém celestial, né, a luz ali é o Cordeiro, mas fora, irmãos, provavelmente ali o sol, a lua, as estrelas estão ali. E porque quando eles foram criados para os tempos determinados. Dentro da Jerusalém celestial ali, estamos com Deus, Senhor Jesus, chamamos disso de eternidade, né? Eternidade. Mas fora ali, irmãos, pode ser que quem está fora, hoje o Deus ele vive a eternidade, ele sabe que nós, homens aqui na terra, vivemos o tempo. Aqueles que estão lá dentro da Jerusalém celestial e a igreja ali, a esposa do Cordeiro junto, eles vivem eternidade ali dentro, mas sabendo que fora dos muros da cidade ali tem sol, lua, para os tempos determinados, né, irmãos? Pode ter festas, tempos, né, irmãos? Tempos de as nações entrarem, louvarem o Senhor, todas essas coisas. Ficam, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim como Israel, essa semente nunca deixou de ser, não vai deixar de ser nação para o Senhor, assim também as ordenanças de sol, lua, essas coisas, é nesse sentido que eu quis colocar aí, irmãos, esse verso, só para dizer, irmãos, ali fora, né, lua, sol, estrelas, essas coisas, né, fora da Jerusalém e o tempo ali.
Aí, irmãos, eu fiz aqui, tentei fazer um resumo aqui, uma explicação, para fazer um resumo de tudo que nós vimos nesses 3 vídeos. Vamos ver se a gente consegue chegar a uma conclusão aqui, irmãos. Então, quando o Senhor Jesus ele volta lá no 1260, qual que é o intuito, né? No final da grande tribulação, o anticristo se levantou no meio da semana, 3 anos e meio de grande tribulação, no final, no 1260, o Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja. Então aqui vai acontecer a ressurreição dos santos mortos, aqueles que eram sempre, né, Abraão, Isaac, Jacó, os da antiga aliança, os da nova, os batizados, eles vão ser ressurretos. E transformação corpórea dos vivos, dos santos que estão ali, né, irmãos, vivos, buscando e clamando pela misericórdia do Senhor. Pessoas fiéis às alianças e os batizados, esses que vão receber a ressurreição no 1260. Aí, irmãos, o que acontece? E os mortos que perderam a eleição? Né, irmãos? Existe isso, existe. Poderíamos dar um exemplo? A parábola ali do mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel é uma parábola difícil de ser interpretada, e a interpretação, assim, o foco geral dela é isso: alguém que perdeu a eleição, mas não perdeu a salvação. Então, aquele que tiver morto na chegada do Senhor Jesus, ele perdeu a eleição, mas não a salvação. Ele não vai ressuscitar. Ele não vai ressuscitar. Os mortos que perderam a eleição e a salvação também não ressuscitam. Não vão ressuscitar também. Aqui, irmãos, os eleitos ressuscitam. Os vivos que perderam a eleição e não a salvação, né? Ele perdeu a eleição, mas não a salvação. Ele está vivo. Ele vai continuar na terra, aguardando o segundo tribunal e está buscando, lutando para entrar vivo no milênio. Lembra lá, Daniel, 12 de Daniel, você vai estar na sua sorte, bem-aventurado aquele que chega até 1335. Por quê? Irmãos, ele está aqui, ele por um acidente de percurso, ali como a parábola, né, do mordomo infiel, ele perdeu a eleição. Cristo veio, ele não conseguiu entrar. Parábola das 10 virgens, né, irmãos? As prudentes, beleza. E as virgens loucas lá, né, as nécias, né, irmãos? 2 tipos. Uma, alguém que vai perder a salvação das virgens nécias, e alguém que vai perder a eleição, mas não a salvação. Vai caminhar para entrar vivo no milênio. Os vivos que perderam a eleição e a salvação. Esses aqui, ele perdeu a eleição, ele não buscou mais Deus, ele caiu em situação terrível e abandonou, apostatou. Né? Ele perdeu os 2 aqui. Ele continua na terra aguardando o segundo tribunal. Aí quando ele tem a grande chance aqui de ser jogado lá no lago de fogo junto com aqueles que têm o número da besta, as 2 bestas, os que têm o número. Mas apostatou da fé. Pode ser jogado no lago de fogo. Pessoas comuns mortas de todas as eras não ressuscitam. Mas aqueles que não conheceram, nunca ouviram falar, nasceram em nações distantes, os indígenas, aqueles que longe de tudo isso aqui que nós estamos falando, de uma outra cultura, né, irmãos? Pessoas não vão ressuscitar. Quando que eles vão ressuscitar? Lá no último tribunal, para serem julgados. Os malignos mortos também não ressuscitam. Quem são? Lá, irmão, Hitler, Nero, né, Nimrod, lá de um tempo mais lá atrás, tá? É maligno, não vai ressuscitar. Porque aqui a abordagem é no tribunal. Então, o resumo do tribunal de Cristo da vinda é os santos e eleitos, né, irmãos? Ressuscitam e os vivos transformados. Aí, irmãos, chega lá, passa 30 dias, 1290, o Senhor Jesus volta com a sua igreja, vai ser instalado um novo tribunal, 45 dias ali, julgamento. Os vivos que perderam a eleição e não a salvação, continuam na terra, né? Eles têm chance, eles vão entrar no milênio aqui, tem grande chance de entrar no milênio vivo. Os vivos que perderam a eleição e a salvação, foi comentado lá.
serão condenados. Grande chance de ser lançado no lago de fogo. Os malignos vivos, esse aqui é certeza, tem o número da besta, matou um monte de cristão, vão ser mortos. Irão para o julgamento e condenação no lago de fogo. Mortos no sentido, estou falando condenados, né? No lago de fogo. Ah, mas aí estava lá no Armagedon, caiu umas pedras, acertou eles, eles morreram. Vai para o último julgamento. Ficaram vivos, se esconderam, foram caçados, né? Estavam vivos ou se esconderam, foram caçados. E nesse tribunal, lembra do 2 lá de Joel, os santos caçando esse povo, levando tudo lá na região ali da Jordânia, de Edom, para lançar no lago de fogo. Pessoas comuns mortas de todas as eras não ressuscitam nesse tribunal também, vai ressuscitar no último. Os malignos mortos das eras anteriores continuam não ressuscitando, vão cair no último tribunal. Aí chega lá o último tribunal, irmão, que nós estamos falando nesse vídeo aqui. As pessoas comuns, vivas, vindo do milênio. Vai ter pessoas que ficaram no milênio, aprenderam a lei de Deus, tiveram a vida estendida, viveram mais tempo. Quem morrer de 100 anos vai morrer jovem. Os homens terão a vida como a árvore, né, irmão? Se nós pegarmos um cedro do Líbano, só para falar de uma árvore daquela região lá, muito. Então, quer dizer, muitos viverão 300, 400, 500 anos lá, mas ainda tem morte aqui, né? Mas ainda não pode ultrapassar 1000 anos, porque o Senhor mandou lá no Gênesis, né? No dia que comer do fruto, aí não tem mais jeito. No dia, né? Então, 1000 anos não atinge. Mas ali, irmãos, os vivos, então, do milênio vão julgamento, se forem aprovados, transformação corpórea. Mas e que corpo vai ter igual da igreja? Não. Vai ter um corpo, pode ser um corpo semelhante ao de Adão, uma ressurreição inferior. Pessoas comuns mortas durante o milênio. Julgamento e ressurreição corpórea. Vão ser julgados. Foram mortos por quê? Durante o milênio. Morreram, tem que ver o porquê. Né? A idade, passou a idade, era o tempo, tá? Vão ressuscitar para ser julgado. Pessoas que pecaram gravemente durante o milênio serão mortas ainda no milênio e ficarão para condenação no último tribunal. Irmãos, ali em Zacarias, salvo erro 13, ali, quando ele fala ele fala do pastor ferido ali, ele tem um verso lá que fala que quem profetizar nessa época, durante o próprio seu pai e mãe vai transpassar eles. Né? Em qual sentido? Mas por que não vai? Irmãos, no caso, o conhecimento, tudo escrito ali, né? As profecias já estão postas. Tudo que vai acontecer, irmãos, o Senhor já está tudo estabelecido. Então ficou isso. Então, se alguém fizer alguma coisa contra a lei de Deus, né, irmãos, não sei, um adultério, vai saber o que vai acontecer ali. A pessoa, ela é morta, né? Pessoas comuns mortas de todas as eras. Agora que eles vão ressuscitar. Não conheceram Cristo, era uma nação distante, lá nos lugares mais longínquos da terra e tal, podem ser julgados, absolvidos. Pessoas mortas de todas as eras, eles ressuscitam, podem ser condenados ou absolvidos. Tem as duas opções. Os malignos mortos de todas as eras, né, irmãos? Nimrod, lá de trás, lá da época, né, irmãos? Caim, agora que eles vão ressuscitar e receber a condenação no último tribunal. Os mortos que perderam a eleição e não a salvação, ressuscitam para a absolvição, né? Irmãos, aqueles que morreram antes do 1260, antes da vinda de Cristo, eles morreram, eles perderam, né? Que é a parábola do mordomo infiel. Perderam a eleição por algum motivo, mas buscaram a Deus, ficaram firmes, mas não perderam a salvação. Eles vão ressuscitar e serem absolvidos. Os mortos que perderam a eleição e a salvação. Aí não tem jeito, apostasia aqui. Ressuscitam agora para condenação. E o diabo e os seus anjos, né? Condenação e lago de fogo, né? Irmãos, então, esse era a terceira parte do vídeo, a parte final. Irmãos, então, agradeço os irmãos que gostam, que assistem os estudos e que amam a palavra de Deus. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.